Glória a Jesus. Meus irmãos, eu desejo cumprimentar todos com a paz de Deus, amém? Amém. A bênção do Senhor que se estendeu sobre a tua vida, sobre a tua casa. O pastor disse que muita gente foi passar essas datas festivas em outros locais, mas glorifico a Deus por você chegar até aqui e de você vir adorar ao nosso Deus. Pega a tua Bíblia, irmãos. Estou com muita alegria porque eu estou com a minha família e às vezes a gente viaja muito sozinho, isso machuca muita gente. Eu estava no colégio da minha filha, então quando eu levo a minha família para viajar comigo, para estar no local que eu estou pregando, não tem testemunho melhor que esse, irmãos, de ver a tua casa toda reunida, glorificando o Senhor junto contigo. Então, minha família está comigo aí, vai passar esses feriados, tudo por aqui, e a gente está glorificando o nome do Senhor. Pega a tua Bíblia e abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, o verso que nós iremos ler será o verso 17 a seguir. Deus abençoe os obreiros dessa casa, os pastores, enfim, Deus abençoe a todos. Amém? Capítulo 15, de verso 17, quem achou diz amém? Amém. Eu vou ler e tu vai repetir comigo, aliás, após mim, o mesmo texto. Eu vou ler e você vai repetir. Amém? Amém. Diz assim, aliás, eu leio e você repete após mim. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai, em abundância de pão, e eu aqui, pereço fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pedir-me-ei, Pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda de longe, seu pai o viu. Seu pai o viu. Mais uma vez, seu pai o viu. E encheu-se de compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei um bezerro cevado e matai-o, para que comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um bezerro cevado. 31.
Vamos voltar ao 29. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos eu te sirvo. Nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Portanto, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E tu glorifica a Deus. Aplauda ao Senhor. Seja bendito, exaltado e adorado o nome do nosso Deus, de eternidade a eternidade, de geração a geração, e que nós e que a nossa descendência possam ser servos e que glorifique o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós temos um texto que está no Evangelho de São Lucas. São Lucas se converteu por intermédio da pregação do apóstolo Paulo. Este mesmo Lucas, que era um apóstolo e transformou em pregador para os gregos e gentios, escreveu esse livro a fim de mostrar que Jesus alcança a todos e aqueles que querem ouvir e precisam ouvir a palavra de Deus. Lucas, ele foi escritor do Evangelho que contém seu nome. Ele foi escritor também do livro de Atos dos Apóstolos, ou Ações do Espírito, e algumas pessoas, isso não é afirmação, mas algumas pessoas eruditos, eles dizem que Lucas também foi escritor da Epístola aos Hebreus. Isso é uma dedução e não uma afirmação. Lucas agora, ele escreve este texto. Lucas agora escreve esta parábola. O que é parábola? Parábola é um método pedagógico que Jesus usava para ensinar teu povo. Era para isso que Jesus usava a parábola, para que as pessoas ouvissem e às vezes não entendessem, para que vissem, não olhassem. Às vezes Jesus tinha que recolher os seus discípulos num canto e explicar novamente as parábolas. Exemplo, Jesus, ele disse que um semeador saiu a semear, e esses lançou semente em todos os lugares, à torta e à direita, atrás e à frente. E diz a Bíblia que a primeira semente caiu na beira do caminho, a segunda semente caiu entre os pedregais, a terceira semente caiu no meio dos espinhos, e a última semente caiu numa terra boa. Os discípulos não compreenderam nada, não entenderam nada. Jesus recolhe os seus discípulos e diz para ele: a primeira semente que caiu, ela foi na beirada do caminho, veio uma ave do céu e comeu aquela semente. Jesus está dizendo: a palavra de Deus não prospera no coração do maligno, não prospera no coração daquele que não tem Deus. Exemplo, às vezes ouvimos a palavra de Deus, damos glória, pulamos, levantamos as mãos, e quando chega para o lado de fora, esquecemos tudo que foi pregado aqui, porque o arrebatador e o ladrão de semente pegou na beira do caminho. Quando eu saio daqui e começo a fofocar, falar mal, a reclamar e dizer: o pastor não pregou nada, aquele culto não foi bom, eu preferia nem ir para o culto hoje, tu já perdeu a semente para o maligno. A segunda semente caiu no meio dos pedregais, cresceu porque havia terra no meio das pedras, mas não havia firmeza, não havia raízes. A Bíblia diz que o sol veio e secou. Pedra representa que tem coração, que Deus não tem como trabalhar se a pessoa não amolecer. Vindo o sol da aprovação, secou a semente e a semente morreu. A terceira semente caiu no meio dos espinhos. No meio dos espinhos é aquela pessoa que aceita Jesus. Ele diz: pastor, eu vou me batizar, 2013 eu vou ser pregador, 2013 eu vou cantar junto com Cláudio, 2013 eu vou levantar as mãos e glorificar. Mas de repente as provas crescem junto, os espinhos da vida começam a cutucar, começam a apertar, começam a estilhaçar. Ele disse: eu não sabia que ser crente era dessa forma, eu não sabia que ser crente é passar por tudo isso. E começa a ter uma desistência, começa a se afastar. Esse aí foi aquele que cresceu bem, mas quando chegou no meio da prova, ele deixou tudo e parou. Ele disse: eu não quero ser mais crente,
rejeitado no trabalho, eu sou rejeitado em casa, eu sou magoado pela minha família. Este é o valor da cruz. Aceitou Jesus, meu irmão, não vai ser mole não. Se quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Se ser cristão é ficar em outdoor, eu também quero. Se ser cristão é passar no troféu talento, eu também quero. Se ser cristão é ser famoso no mundo inteiro, eu também quero. Irmãos, eu fico desconfiado quando alguns evangélicos aparecem em show de televisão. Eu acredito que Jesus não faria isso, porque quando Jesus, irmãos, ele ia para a sinagoga, para as praças e para as festas, as pessoas queriam matar sem conhecer. Quem é cheio do Espírito, às vezes não precisa abrir a boca para ser perseguido. Se tu está sendo perseguido, então levanta as mãos e glorifica a Deus, porque tu é bem-aventurado. Diz a Bíblia que a semente não prosperou. A terceira semente caiu em terra fértil e cresceu, deu 30, 60 e 100. Sabe por quê? Ele ouviu a palavra. Aleluia, ele creu na palavra. E a melhor coisa é quando você é provado no começo da fé, irmãos. No começo da fé, quando a batalha vem, quando as pancadas vêm, quando o chicote escala, aí quando chega no meio da fé, aí tu diz: eu consegui passar no começo, eu vou passar no meio, eu consegui vencer no começo. É por isso que diz Eclesiastes no capítulo 7 do versículo 3: é melhor o final das coisas do que o começo dela, porque tem melhor pagar o seu preço. Então Lucas, ele falava por parábola, ele escreveu parábola. E nesse texto que nós vemos, Lucas inicia contando 3 parábolas. A primeira parábola dos pecadores arrependidos. A segunda parábola, ele conta a parábola da ovelha perdida. A terceira parábola, aliás são 4. A terceira parábola é a parábola daquela mulher que ganhou 10 dracmas. Naquela época, irmãos, quando a pessoa noivava, a pessoa às vezes dava uma aliança, outros davam 10 dracmas. Quantas dracmas? 10. Essas 10 dracmas eram um laço conjugal. Aquelas 10 dracmas significava que tinha uma aliança no casamento. E tu está pensando, irmãos, que os namoros daquela época e que os noivados ficavam de esfregue em frente de colégio? Tu está pensando que namoro daquela época ficava até meia-noite passeando de moto com o namorado? Tu pensava que naquela época o namorado ficava na porta do portão até 9 horas da manhã esfregando? Nada disso. O namorado pegava, ajustava com a família e dizia: eu vou casar com a tua filha. Vai casar? Então tu tem que trabalhar, tem que ser dizimista e tem que ser ofertante e tem que dar dote para a família. O que é que o homem fazia? Ele viajava. É por isso que Jesus escreveu em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu pai tem muita morada. Mas se ainda não tivesse morada, eu ia lá construir, preparar lugar para voltar para a gente se casar. Para onde estiver eu, minha noiva, vai estar você também. O noivo fazia isso, ele catava, ia trabalhar, ficava 6 meses trabalhando. Quando voltava, ele voltava para casar. Hoje é o contrário, é o noivo que fica suando frio dentro da igreja e a noiva se arrumando. Antigamente era a noiva que ficava suando frio esperando o noivo. O noivo não mandava um recado pelo Facebook: nega véia, eu estou chegando, passa lá com os olhos rojos na cara, passa pente no cabelo, se prepare que eu estou chegando para casar. Ele chegava de surpresa. Foi por isso que Jesus disse: vigiai, porque eu virei como ladrão. Nós temos que estar preparados. Já diz bem claro: que seja alva as tuas vestes e que nunca falta gente sobre a tua cabeça. Essa moça perdeu a dracma. Essa dracma aqui não tinha muito valor. Sabe por quê? A dracma era menos da metade de um dia de trabalho. Colocando para o dia de hoje, irmãos, dá uns 3 dólares mais ou menos. Era pouco demais, mas para aquela moça era valioso demais, porque aquilo ali romperia o seu noivado. A mulher ficou preocupada. A primeira atitude da mulher foi se levantar. A segunda atitude da mulher foi pegar uma candeia. A terceira atitude da mulher foi pegar uma vassoura. A quarta atitude da mulher foi dobrar o joelho e procurar moeda diligentemente. A quinta atitude era a sua moeda. A primeira atitude da igreja: se você está ficando frio, está ficando parado, toma posição e se levanta e busca aqui
aquilo que você perdeu. Se você não conseguiu achar, peça ao Espírito Santo que ilumine os teus olhos para procurar aquilo que você perdeu. E se você não conseguir dessa forma, faça uma limpeza, uma introspectiva espiritual e vai à tua casa espiritual. Se não conseguiu achar a vassoura, dobra o joelho e procura diligentemente. Depois que ela achou, ela pegou a moeda e diz: alegre-se, vizinhas minhas e amigas minhas, eu achei o que estava perdido. Nesta noite é noite de você buscar o que tu perdeu. Eu não sei quantos anos você não fala em língua, eu não sei quantos anos você não exalta, eu não sei quantos anos você não ora, eu não sei nem se ora mais. Pastor, eu oro para levantar, para comer e para dormir. Essa oração não faz efeito. Deus hoje vai te despertar, tu vai se colocar de pé, vai acender a candeia, vai pegar a vassoura, vai varrer a casa, vai dobrar o joelho. Ele disse: Deus, só vou sair do joelho enquanto eu achar aquilo que eu perdi. Hoje é a noite da busca. Se tu quer isso, levanta as mãos e glorifica. É a noite da busca. A última parábola, glória a Deus, é a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz, irmãos, que tinha um certo agrônomo. Esse agrônomo era pai de família. Agronomia é quem conhece terra. Esse moço conhecia de terra. Esse moço levou muitos anos para formar uma família e para formar uma condição estável financeira. A Bíblia diz, irmãos, que ele tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Esse mais novo chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte que cabe da herança. Irmãos, era proibido pela lei mosaica um filho pedir herança. O pai ele estando vivo, era a mesma coisa chegar e falar assim: ai coroa, morre logo, velho, morre logo, doido, eu preciso que o senhor morre, porque eu quero colocar a mão no dinheiro. Era proibido pela lei mosaica o pai dividir herança. O pai ele estando vivo, mas o pai de compaixão pegou parte da terra, vendeu a parte e deu dinheiro para o filho. Todos aqueles valores que o pai trabalhou durante anos para juntar, ele pega a metade, está na mão do filho, porque a herança na real tinha que ser dividida primeiro para o filho mais velho e também a segunda parte para o filho mais novo. O filho mais velho ganhava uma parte duplicada, ele pediu, botou no bolso. Passando algum tempo depois, esse moço agora, ele parte para uma terra longínqua. Esse moço aqui, irmãos, sabe por que ele não queria terra? É porque ele não queria trabalhar. Sabe por que ele não queria terra? Porque ele não queria responsabilidade. Sabe por que ele não queria terra? Porque se ficasse com terra no lugar de dinheiro, ele ia ter que ser subalterno ao pai. Meu irmão, que não serve para obedecer, não serve para servir. Se você não consegue servir ninguém, tu está mal com Deus. Se tu não consegue obedecer quem tu vê, está muito ruim de você obedecer aquele que você não vê. Se você é a pessoa obediente, tu vai prosperar. Se você não consegue ser subalterno à autoridade, você está ruim, meu irmão. Aleluia. Ainda que a autoridade seja o extremo, eu sou obediente. Ainda que a autoridade ela foge daquilo que você não quer, eu sou obediente. Eu vou fazer porque é obediência. Que eu não quero não, mas vou fazer. Quem obedece vence, quem obedece tem vitória, quem obedece prospera. E a Bíblia diz também, irmãos, que tinha o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Oh, glória a Deus. Você sabe por que um dos motivos de eu estar vivo hoje? Eu poderia ser bandido, dar costa nos outros na rua, dar tiro no pé de vagabundo, furar com a faca a mão de ladrão que eu roubava no bairro, mas eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Ela pensa mãe e pensa pai. Eu poderia ser o pior viciado de traficantes lá fora, mas dentro de casa eu honrava meu pai. Tu não vai sair, me dava ira, mandava me pegar pelo pescoço, esganar, mas eu obedecia. Oh, glória a Deus. Esse moço desonrou, ele saiu da casa do pai e partiu para uma terra longínqua. Agora a intenção desse moço aqui não era gastar dinheiro com quenga, porque na Bahia chama de quenga, de piriquete, São Paulo chama de fretita, não é isso? E Curitiba chama de biscateira. Cada lugar tem um nome. Na Bíblia chama de meretriz, mas tudo é a mesma coisa. A intenção desse moço aqui, meus irmãos, não foi gastar dinheiro com piriguete, nem com quenga e nem com vendedora de amor. A intenção desse moço aqui foi pegar dinheiro e fazer a vida sozinho, trabalhar por conta própria, longe do pai. Todo
Todo negócio longe do Pai não funciona. Toda empresa longe do Pai não funciona. Toda igreja longe do Pai não funciona. Toda família longe do Pai não funciona. A intenção desse moço aqui era abrir um banco de negócio. Eu não sei se ele foi para Capadócia, eu não sei se ele foi para Turquia, eu não sei se ele foi para Síria, eu não sei se ele foi para Jericó, que era a terra dos negócios. Só sei que ele partiu para uma terra longínqua. Quando ele chega lá, irmãos, cheio de dinheiro no bolso. Oh, meu Deus do céu, quando tu tem dinheiro no bolso, pastor Cláudio, tu tem amigo que bate nas tuas costas, chamam você de doutor. Se tu nunca tem na faculdade, tu é meu e o boi não lembre. Você é meu. Eita, eu gosto de você, tu é demais. É porque tu tem dinheiro. Fica duro para ver cadê os teus amigos. Fica inteiro para ver cadê os teus amigos. Passa necessidade para ver os teus amigos. Mas a Bíblia diz: em todo tempo da angústia nasce o irmão e amigo que é mais chegado do que o irmão. Quer conhecer o amigo? Passa vendo. Você está duro, você está com dinheiro. Ô amado, Shalom Adonai. Eita. Ô querido, churrasquinho, estou junto e misturado. Não acredita. Você sabe que gosta de churreque, não sabe? Compre bastante churreque. Compra. Eu estou aí. Ele vai levar. Não levo nada não, porque você sabe como é que está a gente, né? Amigo, ele está contigo nas horas boas. Aleluia. Amigo que é amigo, tu liga para ele, aleluia, a primeira coisa que ele fala: está precisando de alguma coisa, meu mano? Está sentindo falta de alguma coisa? Eu queria te ver ontem, eu senti saudade de você. Foi por isso que Paulo disse, pastor Emerson: todos me abandonaram, eu estou aqui aprisionado. Mas Timóteo, meu amigo, quando me visitar, traga meus pergaminhos, traga meu livro e traga também a minha capa, porque na prisão eu já sinto o desprezo do amigo, mas também sinto um machado de Nero cortando meu pescoço. Mas você, Timóteo, é meu amigo. Amigo que é amigo, pode estar embaixo ou pode estar em cima, ele está junto. Pode estar distante ou pode estar perto, ele está junto. Deus está levantando pessoas hoje para te auxiliar. Deus está levantando pessoas hoje para te dar as mãos. Ele saiu para a terra longínqua. Muito amigo, porque quem tem dinheiro ganha amigo, aliás, entre aspas. E ele começa a gastar. De repente, irmãos, a intenção dele, que eu disse, não era gastar dinheiro com prostituta, era abrir um banco de negócio. Porque naquela época, ganhava-se dinheiro emprestando, ganhava-se dinheiro trabalhando com pescaria, ganhava-se dinheiro com alvenarias de imóveis e ganhava-se dinheiro na empresta. Te dou a alegria, volta pra mim. Diz pra fora. Porque você está triste agora, se o mundo escolher prazer, riqueza e fantasia, você se envolver. Mas digo que o mundo não é teu lugar. Pode correndo, pode, eu quero te abraçar. A intenção é fazer o quê? Gastar. É ou não é? Por exemplo, esse menino nasceu em roça, foi criado em roça. Todo mundo que conhece que mora em roça, nasceu em roça, quando chega na cidade, fica doido, fica ou não fica? Fica maluco. Esse moço é acostumado com estercos, detritos e vaca. Chega na cidade, vê tanta coisa, ele fica doido. Por exemplo, você viaja para fora do Brasil, tu chega lá, está com um trocadinho no bolso. Aí tu vê, por exemplo, um perfume que aqui no Brasil custa 400, lá tu compra por 80 reais, tu fagia, vou levar. Aí tu vai comprando, quando tu vê, tu já gastou o dinheiro todo. Foi isso que aconteceu com o moço. Ele chegou numa cidade que não conhecia e começou a gastar. Gasta daqui, gasta de lá. Tá igual aquela música da Cuca: cuidado que a Cuca te pega. E vai gastando. Quando gastou tudo, foi justamente quando acabou o dinheiro. Ele estava dizendo ontem para o pastor James que prova é igual gás, só acaba de noite quando está duro e também quando é final de semana. Ô glória, a prova só pega a gente
surpresa, mas saiba de uma coisa, mesmo na prova que está contigo é poderoso para te suprir, que está contigo é poderoso para te abençoar, que está contigo vai te dar vitória. É diz a Bíblia que esse moço aqui agora, quando acabou o dinheiro, chegou a prova. Parece que a prova está esperando, um sai e eu entro. Quando a prova entrou, houve fome na cidade. A cidade se alastrou de fome. Esse moço não tinha mais dinheiro. Pelo que nós olhamos aqui, a distância era muito longa da casa do pai. Ele saiu da casa do pai, bem vestido, andando vendo, sandalinha nos pés. E agora, irmãos, ele estava sem nada. Vendeu o anel, vendeu a sandália, vendeu as roupas, foi ficando duro. Agora que não tinha mais o que fazer, ele foi até o ancião da cidade, pediu emprego. O ancião chega até ele e apresenta uma manada de porcos. Pode apacentar porcos. Para o judeu é proibido comer ouriço, chouriço, ou comer qualquer coisa que vire de raízes de porcos, porque Deus determinou uma carne para o judeu: comerás animais que ruminem e que tem duas fendas. Aliás, irmãos, eu só conheço dois animais que ruminam e que tem duas fendas: é cabrino e bovino. Porcos têm duas fendas, mas não rumina. Deus até na nossa comida Deus se mete, irmãos. Deus agora está dizendo que era proibido dos judeus tomar, comer ou cuidar de porcos. O menino está lá cuidando de porcos, está mexendo com porcos, trabalhando com porcos. De repente, diz a Bíblia Sagrada que ele vê a pessoa se alimentando dos porcos. Ele começou a ter desejo de comer as alfarrobas. O que é alfarroba? A alfarroba vem de ingá, vem de invase doce, vem de bolotas. Ele olhou e disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, fartura de água, eu aqui padeço necessidade. Esse moço aqui, ele ensaiou na lama. Diga para o meu irmão: hoje. Não, ele entendeu direito. Fala para ele assim: hoje eu vou ensaiar na lama. Diga para ele de novo: hoje eu não ensaio na lama. Esse moço aqui, pastor Edson, ensaiou na lama antes de chegar na casa do pai. Quem está vendo a tua condição não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Quem está vendo você ensaiar na lama hoje não sabe nem que o pai está de braços abertos para te abençoar. Quem está vendo você nessa vida não está nem percebendo o que vai acontecer amanhã, mas o que Deus preparou é grande. Ensaia no fracasso hoje, porque Deus vai te dar vitória amanhã. Ensaia na lama hoje, porque Deus vai te colocar nas alturas amanhã. Prepara, o teu ensaio vai te colocar no local de destaque. Ele ensaiou. Olha o que ele disse: quando o jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, fartura de água, e eu aqui padeço fome. Calma aí, eu já sei. Posso tacar a pouco? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou até meu pai, vou ensaiar tudo. Todo mundo ensaia antes de cantar, todo mundo ensaia antes de pregar, todo mundo ensaia antes de dar uma entrevista no emprego. Vou chegar para patrão, até para namorar, ele ensaia. Vou chegar lá para a coroa, assim, e tio, ai senhor, beleza? Vou casar com a filha. Aí quando chegar aqui, vê o negão, que é o pai da minha filha. O moço todinho, né, moço? Mas ensaiou antes, não é isso? Esse moço começou a ensaiar: irei ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus, e pequei perante o Senhor, e não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele começou a ensaiar. No meio do ensaio, o Espírito encheu aquele moço. Ele disse: eu irei para a casa de meu pai. Você sabe por que é bom fracassar de gente quando? Porque você vai lembrar da onde tu saiu. Você sabe por que é bom, às vezes, tu passar necessidade, para você lembrar das tuas raízes. Para de ser exaltado, rapaz. Lembra da onde tu saiu. Lembra da onde tu saiu. Para de ser metido. Para com isso, rapaz. Lembra que Deus te tirou da lama. Lembra que Deus te tirou do nada. Segunda hora te abençoada. Arrumadinho. Deus te tirou daquela comunidade suja, daquela favela, daquele antro, daquela imundícia, te colocou em lugares altos e tu está tirando onda. Tu precisa ensaiar na lama de novo. Tu precisa ensaiar na lama de
Eu não como isso. Fala, Jesus! Eu só como café. Tá de onda, comia café com farinha, andava descalço o tempo todo, fica tirando onda hoje. Tu precisa ensaiar na cama de novo. Ô, glória! Tu precisa ensaiar na lama de novo. Sabe por quê, pastores? Que de vez em quando é bom a gente fracassar em alguma coisa para lembrarmos de onde saímos. Sabe por que é bom errar de vez em quando para lembrarmos que sem Deus nada podemos fazer? É bom às vezes ter problema para a gente saber, eu dependo de Deus. Se eu estou aqui, é porque Deus me colocou. Se eu estou aqui, não foi por causa de patrocínio, foi porque Deus me levantou. O teu ensaio vai te abençoar. Ele é para o meu pai. Eu vou dizer para o meu pai isso. O patrão chega aí. Eu enjoei de apacentar corpos. Eu vou me levantar. Deus não quer muito de você, não. Deus só quer uma atitude. Deus só quer que você tome uma atitude. Na tua atitude vai fazer você campeão. A tua atitude vai mudar a tua história. A tua atitude vai mudar a tua vida. Deus não quer muito de você, não. Mas uma atitude que tu tomar vai mudar totalmente aquilo que Ele planejou para você no futuro. Prepara-te. A tua atitude vai te levar para um local de bênção. Vai ser lá que você vai entrar no encontro com Deus. Levantou sujo, entendendo? De caca de porcos, não tinha shampoo, ele pegou aquela lâmpada para usar como gel, usar o cabelo do ninho e foi embora. Eu não sei quantos quilômetros ele andou, mas ele está indo, e ele é com meu pai. Só que tem um porém. A Bíblia diz em Números, Levíticos, que todo filho rebelde que saísse da casa do pai em desobediência, não podia voltar, porque se voltasse, era apedrejado pelo pai. Mas a mesma lei de Moisés diz: se todavia, olha só, a lei está dizendo que se o filho voltasse, ele seria apedrejado pelo irmão mais velho e pelos empregados da casa, inclusive pelo pai. Mas a mesma lei também fala: se tal pai corresse ao encontro do filho e o abraçasse, esse seria livre de pecado. Eu não entendi, mas eu te explico. Enquanto a lei quer te matar, a graça te abraça. Enquanto a lei quer te afastar, a graça diz tudo que o pai me dá. Vem a mim, e o que vem a mim, de jeito nenhum eu lançarei fora. Enquanto a graça te acusa, a graça te justifica. Enquanto a lei te julga, a graça te salva. Ei, Deus hoje está dizendo: tu és meu e eu sou teu. Tu és meu e eu sou teu. Tu és meu e eu sou teu. Agora imagine o pai, vamos conjecturar. Não sei quantos anos,